momento de meditação, de prece, nós pedimos ao Pai Celestial que nos ajude a enxergar na nossa vida quais são os caminhos que devemos seguir para a prevenção, para nos afastarmos dos problemas, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, na saúde familiar, na saúde financeira, em todas as áreas da nossa vida, que consigamos enxergar quais são os melhores caminhos. Fazer uma escolha não é fácil, é por isso que nós contamos com o amparo divino, com o amparo do bem, com o amparo do amor, para que consigamos nos fortalecer e tomar as melhores atitudes. E vamos juntos beber da água fluidificada nesse momento em que mantemos essa tradição pioneira da mídia da boa vontade, que faz bem ao corpo e faz bem à alma. Desde o final da década de 1940, o radialista Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, convidava os ouvintes para que durante a prece colocassem um copo com água e pedissem durante a oração que essa água recebesse as forças, as energias, os fluidos para manter a saúde equilibrada, para ajudar a vencer os desafios. Cada um faz o seu pedido durante a prece e nós confiamos que cada água fluidificada é um instrumento de qualidade de vida também para todos nós. Então vamos juntos agora beber da água fluidificada. E as vibrações desse momento de paz, de tranquilidade e de força nós encaminhamos especialmente a Dionéia Santos Silva, de Manhumirim, Minas Gerais, que pede por toda a sua família, seus familiares, mas em especial por João Batista Sena e família, que ele consiga enfrentar todos os desafios na área da saúde, em todos os setores da vida e conta sempre com o amparo divino para isso. Você que nos assiste também receba em seu coração esta força, assim como seus familiares, amigos, companheiros de trabalho, aqueles que estão agora no seu pensamento, que enfrentam desafios na área da saúde, que todos recebam estas vibrações que nos ajudam a encontrar soluções e a aprender com todos os desafios da nossa vida. Não podemos perder estas oportunidades. E vamos juntos bradar este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. Segurança que não se estremece, que não se abala e que nos ajuda a encontrar sempre os melhores caminhos na nossa vida. E na área da saúde, nós devemos sempre estar com a nossa atenção focada na prevenção dos problemas. E as vacinas ajudam muito a evitar doenças. Nós tivemos, na história da humanidade, uma grande melhoria do tempo de vida e da qualidade de saúde depois do surgimento das vacinas. E no nosso país, nós temos muitas disponíveis. Continua conosco o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista, atua nessa área já há muito tempo. Doutor, a gente tem tido cada vez mais acesso a essas vacinas que nos ajudam a erradicar doenças do nosso país, muitas já foram erradicadas, mas algumas que ainda existem em outros países. E aí a gente entra agora no assunto importante, a vacinação para viagens ao exterior. Tem doenças que no Brasil não existem mais, mas que, por exemplo, na África ou na Europa ainda ocorrem. Quais são essas doenças e quais são essas vacinas importantes para quem planeja viajar para fora do Brasil? É verdade, você comentou num assunto que cada vez mais se viaja, né? Hoje os deslocamentos populacionais, as oportunidades de visitar outros países, outras regiões. Estudar fora do país. Estudar o turismo ecológico, às vezes, muitas vezes para regiões mais distantes do planeta ou regiões mais isoladas, nos põe em contato muitas vezes com riscos para algumas doenças que nós não corremos o risco quando vivemos aqui. Então, a vacinação do viajante é um outro capítulo, vamos chamar assim, é outro assunto que merece bastante atenção. Então, há regiões, por exemplo, que existe a febre amarela, que a gente já comentou, indivíduos que viajam para as regiões onde existe febre amarela precisam ser vacinados. Que é a mesma do Brasil? Que é a mesma do Brasil. A mesma vacina funciona. A mesma vacina. Existem regiões que têm cólera ainda no país, já existe vacina para cólera. Existe região do país que tem a febre tifoide, então já existe vacina para febre tifoide. Existem regiões do mundo que tem uma doença chamada encefalite japonesa. Meningites são muito frequentes em umas regiões da África, então dependendo do viajante precisa receber vacinas específicas contra a meningite. Raiva, dependendo se vai conviver com morcegos ou cavernas, também precisam ser vacinados, ou convive com animais também. Então, dependendo do destino, dependendo do tempo de permanência desse indivíduo no destino, dependendo do tipo de viagem, se é uma viagem que vai para uma capital, uma viagem urbana, ou se é uma viagem mais rural, existe sim um calendário específico.
Não dá para a gente aqui especificar, eu vou para a Tanzânia, eu vou para a Tailândia, eu vou para... Cada destino há uma recomendação específica de acordo com as doenças que ocorrem naquela região. E mais do que isso, essas recomendações mudam, porque hoje pode estar tendo um surto de meningite num país que quando você vai para lá não tem. Não tem mais. Além disso, existem outras doenças contra as quais não dispomos de vacinas ainda, mas que merecem toda a atenção na prevenção. Então, malária. Malária, a gente sabe que não tem vacina, mas às vezes a gente precisa tomar cuidados como repelentes, ou às vezes o uso de medicamentos orais para prevenção de malária. Vai para a região onde tem o ebola na África, então você precisa saber como é que é transmitido esse vírus, que tem o chikungunya lá, que é uma doença mais recentemente que vem apresentando aqui entre nós, mas no Caribe tem bastante casos, não temos vacinas também. Então, para algumas dessas doenças, não existe vacina, porém há o que se fazer. Usar blusas, usar repelentes, usar... Outros métodos de prevenção. Outros métodos de prevenção que não a vacinação. Essas vacinas, elas estão disponíveis no nosso país, mas não no calendário público? Não, para o viajante não estão disponíveis. Para a população no geral? Porque não há necessidade, geralmente são doenças que não ocorrem aqui no nosso país. Mas lembrar que para indivíduos que vão se deslocar, sim, existem esses centros de medicina do viajante que disponibilizam quase todas gratuitas. Quem é que vai dizer para o viajante qual é a vacina que ele deve tomar? Nesse centro ele vai ter um infectologista que vai fazer com ele esse estudo? Exatamente. Eu, com o destino em mãos, com o seu itinerário de viagem, com o período, o médico infectologista vai olhar para aquele itinerário e vai dizer, você precisa tomar esta ou aquela vacina. Há sempre que se fazer uma consulta com um profissional da medicina de viagem. Quanto tempo antes da viagem? No mínimo 30 dias para algumas vacinas. O ideal é quanto antes melhor, porque algumas dessas vacinas você às vezes tem que tomar 1, 2 doses. Além de atualizar o seu calendário vacinal, óbvio, do tétano, da coqueluche, da hepatite B. Tem que estar em dia também. Então, muitas vezes o indivíduo vai se preocupar em pôr o seu calendário vacinal em dia só porque ele vai viajar. Ele tem que tomar umas outras, ele aproveita e coloca aquelas que ele já deveria ter tomado. Então, a viagem muitas vezes acaba sendo um bom motivo para ele atualizar todas as suas vacinas. Né? E tem uma vacina que no nosso país já é frequente nos últimos anos, mas sempre tem polêmica, o doutor já comentou sobre ela, que é a vacina para a gripe, que é uma vacina muito importante a partir dos 60 anos de idade. Por que, doutor, todo ano tem que tomar essa vacina? O vírus da gripe muda. Né? Então, a característica principal do vírus influenza, ou vírus da gripe, é que ele sofre pequenas alterações. Anualmente, ele muda um pouquinho, engana o nosso sistema imune e, de novo, a gente fica gripado todo ano. Algumas doenças a gente só tem uma vez na vida. Então, tivemos a catapora uma vez, o sarampo. A gripe não, a gente tem várias gripes durante a vida toda, porque exatamente o vírus faz esse disfarce para o nosso sistema imunológico. Ele se altera um pouco, engana o nosso sistema imune e a gente adoece. Então, as vacinas mudam anualmente para acompanhar essas mudanças que o vírus faz. E elas são desenhadas para dar essa proteção de 9 meses, que é o tempo daquele inverno, daquela temporada. No ano seguinte, chegam vacinas muitas vezes com composição diferente que precisam ser dadas anualmente. E lembrar que a vacina é extremamente segura e esses indivíduos de maior risco, os extremos das idades, a criança pequena e o idoso, precisam ser vacinados. Além das gestantes, daqueles que têm doenças crônicas, que são também mais vulneráveis. Uma outra vacina que é muito importante nessa idade é para pneumonia. Que é também muito oferecida para as crianças, mas no idoso também é importante. Sem dúvida, Camila. A pneumonia é uma das principais causas de hospitalização e morte em indivíduos acima de 60, 70 e 80 anos. Quando você associa nesses indivíduos de mais idade, e é extremamente frequente esses indivíduos ter problema de pressão, ser cardíaco, ter diabetes, ter problemas muitas vezes de rins, de pulmão, muitas vezes, quando ele adquire uma pneumonia ou uma gripe, esse vai ser o desfecho que vai levá-lo à morte. Ele tem um câncer, mas ele vai morrer de uma pneumonia. Ele tem um diabetes, mas ele vai descompensar e ter uma doença grave, uma hospitalização, vai parar na UTI porque adquiriu uma pneumonia. Muitas vezes é acamado e esses idosos que vivem numa situação muito limite, com pouca força muscular, de bastante idade, de 90, pega uma pneumonia e fica 1, 2 semanas hospitalizado, dificilmente eles recuperam, voltam a andar. Então, é uma doença extremamente grave e com o passar da idade ela vai ficando cada vez mais grave. E nós hoje dispomos de 2 vacinas importantíssimas para serem recomendadas ou para os idosos contra a pneumonia. Então, a vacina chamada conjugada deve ser feita, é a primeira vacina contra a pneumonia que o idoso toma, e 2 meses depois uma chamada Pneumo 23, que amplia mais a proteção. Então, é muito importante indivíduos acima de 60 anos
se prevenirem contra a pneumonia. Hoje já existe vacina. Infelizmente, essas vacinas ainda não estão disponíveis na rede pública, mas converse com o seu médico, porque realmente é uma doença que afeta bastante a sua qualidade de vida. Tomou uma vez, não precisa tomar mais, ou tem que fazer reforço? Um reforço só depois de 5 anos. A recomendação é tomar essas 2 vacinas, 5 anos depois um reforço e também aí não precisa mais. E é importante, então, que esse idoso vá ao posto de saúde e se ele não tomou alguma vacina ao longo da vida, vale a pena tomar ainda. Vale a pena tomar. Lembrar que no calendário de vacinação do idoso, além das vacinas de pneumonia que nós já comentamos e a de gripe, que é fundamental, existe a vacina do herpes zoster. O herpes zoster ou cobreiro, que muitos conhecem, aquela lesão na pele que dói bastante, que muitas vezes, meses depois que sara, fica uma dor, uma neurite naquele lugar. Hoje já se pode prevenir o herpes zoster também através de vacinas. Então, converse com o seu médico. Existe um calendário específico de vacinação para o idoso acima de 60 anos. Precisam ser essas vacinas aplicadas para prevenir doenças importantes. Doutor Renato, muito obrigada pelas informações que o senhor nos trouxe hoje no Viver é Melhor e o convite para que volte sempre ao nosso programa. É um prazer sempre estar com vocês. O convite está aceito já de antemão. Agradecemos ao Dr. Renato Kifuri, pediatra infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, que reforçou com você, amigo telespectador, amiga telespectadora, a importância da prevenção. E as vacinas nos ajudam muito nisso. No próximo bloco a gente continua conversando sobre saúde completa e vamos estudar mais sobre as lições de Jesus para a nossa vida. Até já.